Todo mundo já ouviu falar de sífilis, né? Uma das mais conhecidas infecções sexualmente transmissíveis. A sífilis também é uma IST muito antiga, né? E a gente tem aqui registros históricos que apontam para a sua presença desde o século XV, né? Quando a Europa foi assolada por surtos devastadores. Naquela época, a infecção ela era conhecida como a Grande Imitadora, por conta dos sintomas que eram muito parecidos com outras doenças também, né, daquela época e outras infecções daquela época. E aí, gente, hoje a gente vai desmistificar essas questões sobre sífilis, entender as formas de transmissão, sintomas e o mais importante, como prevenir e tratar essa IST. Tá começando mais um episódio do nosso programa Deu Positivo. Você que está aí em casa e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento aí para se inscrever no nosso canal. E se você quiser também estar seguindo as nossas redes sociais, as redes sociais da Astra, vai lá no nosso perfil do Instagram, @AstraLGBTSE, ou a nossa página do Facebook, Astra LGBT Sergipe. E para falar com a gente diretamente, você também pode estar entrando em contato com o nosso WhatsApp institucional, que é o 799-8127-5585, além do direct do Instagram. E aí, gente, a gente já falou inicialmente, né, nesse programa que a sífilis é uma IST muito conhecida, mas ela afeta milhares de pessoas pelo mundo. E aí a gente trouxe, né, algumas questões aqui, alguns números alarmantes, mas é necessário para que você que está em casa tenha um conhecimento ainda mais aprofundado sobre essa questão. No Brasil, né, dados do Ministério da Saúde informam que casos de sífilis adquirida tiveram um aumento de 336% na última década. De 2021 para 2022, a taxa de detecção de sífilis adquirida por 100 mil habitantes cresceu 23%. A infecção acontece mais com o público masculino, né, que 35,6% dos casos entre 20 e 29 anos. 22,3% entre 30 e 39 anos. São números preocupantes que mostram que a sífilis não é uma questão do passado, mas sim uma realidade urgente e atual. Por isso, hoje vamos conscientizar e informar e ajudar a combater esse aumento de sífilis aqui no Brasil. E para estar assim, falando com a gente hoje, a gente tem dois convidados muito especiais. E eu queria já iniciar, né, convidando a médica Ana Isabel Souza, formada pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Saúde e Ambiente pela Universidade de Tiradentes. Ana é residente em Medicina de Família e Comunidade também pela UFES. Atualmente, ela utiliza o cordel e o formato de revista digital como estratégias de divulgação de estudos científicos. Bem-vinda, Isabel. Obrigada pelo convite. E vamos falar sobre dar positivo e evitar que dê positivo. Aqui pra frente. A gente também estamos recebendo aqui hoje Prince Júnior, empreendedor, conhecido por organizar eventos voltados para o público liberal em Aracaju. Ele também é proprietário de uma sexy shop bem conhecida na cidade. Bem-vindo, Prince. Obrigada. Obrigado pelo convite e boa noite. Tá preparado, né? Tô. Tá preparado. Pode ser boa noite, pode ser bom dia, pode ser boa tarde. Depende da hora de quem vai estar assistindo a gente, né? Então, pra a gente iniciar essa nossa conversa aqui nesse dia de hoje, eu queria falar com você, Isabel, doutora Isabel. Fica à vontade, pode chamar de Ana. Mas é bom, doutora, para dar uma formalidade, né? Ok. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a história da sífilis, né? Eu acho importante da gente entender quando e como essa doença surgiu. Eu fui resgatar, né, um pouquinho do histórico. E, na verdade, a sífilis, se a gente for... Tem uns pesquisadores na USP que eles fizeram uma pesquisa que em Minas Gerais tem um sítio arqueológico que data desde 9.400 anos atrás, que a gente já tem vestígios de sífilis no território brasileiro. Então, desde que a humanidade é humanidade, existe sífilis, se a gente for colocar assim. Mas tem uma versão mitológica, que eu fui investigar, e até meio misógina, se a gente for avaliar também, que um pastor, ele condenou o deus Apolo, e ele se chamava Sífilos, e a partir disso, por ele ter condenado um deus grego, ele foi condenado a uma doença que causava deformidades nele e afastava ele da sociedade. Uhum. Também tinha a questão das sacerdotisas da deusa Vênus, que se prostituíam, tinha toda essa questão, e elas passaram a ter uma manifestação corporal. Então, essas sacerdotisas que desenvolviam esses problemas, a partir desse nome atrelado que a gente surge o nome de doenças venéreas.
Então, por isso que eu falei que tem esse componente misógino. Não, foram essas mulheres que estavam propagando. Depois, nessa questão da disseminação da doença, ela não tem uma origem geográfica definida. Ela tem, por exemplo, o mal da Espanha, o grande mal que vai se espalhando no mundo todo por guerras e invasões. Quando é no século XV, como você bem abordou na abertura, é que a gente começa a ter um aprofundamento de estudar o que está causando essas feridas, essas úlceras, por que tem a ver com a relação sexual. É que vai se debruçar nesses estudos. A partir do século XV, começa a dizer que se chama uma doença chamada sífilis, e a partir daí, cientificamente, é que a gente vai caminhando para descobrir o que é e começar a tratar. Seria mais ou menos essa Acho bastante linha. interessante, né, pra gente ver o quão é histórico, o quão dos primórdios da humanidade, essa questão da gente falar de sífilis. E quando a gente traz também para esse momento, entre aspas, mais atual, doutora, a gente vê também que a sífilis, inclusive, ela afetou figuras famosas ao longo da história, né? Músicos ilustres como Beethoven, Paganini, Schumann, Schubert, tiveram suas vidas marcadas pela sífilis. O pintor também, Vicente Van Gogh, é importante a gente trazer essa curiosidade, né, nesse momento, e o rei Henrique III da França. São outros exemplos que as ISTs não escolhem status social ou profissão, igual a gente continua tendo nos dias atuais, né, doutora? Exato. É interessante saber que a sífilis já existe há tanto tempo, mas como essa doença se propagou ao longo dos séculos? Eu entendi que você falou devido às guerras e às invasões, mas você acha que teve outro fator, além dessas questões que foram abordadas? Se a gente pensar na questão da prevenção da sífilis atualmente, a gente não tinha, por exemplo, preservativo eficaz. Só que, por exemplo, se a sífilis ela foi descoberta, né, foi detectado o nome, a partir do século XV, também fazendo uma revisão histórica, a gente esquece muito a cultura oriental. Os chineses, por exemplo, eles faziam como se fosse um papel de seda embebido em óleo, e eles tentavam criar umas estratégias de camisinha, porque eles percebiam que algumas secreções que saíam transmitiam doenças. Então já existia, numa antiguidade, uma tentativa de prevenção. Só que atualmente, a prevenção eficaz, que é a camisinha, a gente foi desenvolvendo, entendeu? Então, já se percebia que tinha essa questão com a relação sexual. E o contato com as feridas que aí afastavam as pessoas, né? Tinha outras doenças que, tipo, qualquer ferida a gente já afastava, segregava essa pessoa, porque a partir daí eu posso pegar essa doença. Tinha todo esse misticismo também envolvido. Importante, eu acho que trazer esse olhar, que é a questão realmente de, tanto no passado e quanto no presente e no futuro, é trabalhar as questões de prevenção mesmo, né? Então, a gente via aqui de forma bastante tradicional, como você traz aí esse exemplo, as pessoas já tinham meio que essa noção da prevenção com relação às questões sexuais. E aí a gente vê que hoje é replicado de uma forma, claro, que muito mais tecnológica, né, para nossa época, mas que a base dessa questão da gente falar das ISTs e outras doenças é realmente a prevenção. Eu acho importante a gente reforçar essa questão. E aí, né, doutora, para a gente envolver nesse nosso papo também e para a gente analisar outras perspectivas dentro dessa questão da prevenção, né, Prince, a gente quer saber assim um pouco mais, né, de você e do seu trabalho. Você é dono da Prince Adulto Story, né, e eu acho que isso gera muita curiosidade nas pessoas, né, tipo, e ainda mais quando a gente fala aqui do nosso estado, que é um estado muito pequeno e que a gente não ouve falar tanto dessas questões das festas liberais, né, de sexy shop, de outras coisas desse mundo que as pessoas ainda têm um pouco de preconceito. E aí por isso que a gente lhe convidou aqui hoje pra gente estar falando um pouquinho sobre isso, né. Hoje a sua loja, creio que é uma das lojas mais conhecidas no ramo, né? E aí queria que você contasse um pouco sobre a história da sua loja, né? Como ela surgiu, porque às vezes assim, a loja surge com algo pessoal nosso também, né? Então a gente quer saber de você, como é que surgiu a sua loja. Então, a loja surgiu através de uma disciplina da faculdade. A gente tinha que montar Era uma disciplina que a gente tinha que montar algo que não tinha aqui em Sergipe. Aí eu conheci uma senhora, ela já tinha acho uns 60 anos, ela vendia sex shop. Ela morava lá no Fernando Collor. Aí eu conversando com ela disse assim, por que você não vende produtos eróticos? Aí ficou, né? Eu disse, não, nada a ver, um homem vendendo produto erótico, né? Aí eu fui pra faculdade, a professora lançou essa trabalho pra gente fazer. Aí eu falei com o pessoal da turma, se eles tinham vontade de fazer esse projeto, porque tipo aqui a gente pesquisou e não tinha site, na época não existia site daqui mesmo em Sergipe que vendesse produtos eróticos e entregasse. Aí a gente pode montar um site, já que aqui não tem e-commerce de sex shop. Aí a gente foi e montou o site, que foi o primeiro site de sex shop aqui em Sergipe.
Mas, assim, na época, quando vocês lançaram, assim, Prince, você depois esses outros seus amigos abandonaram e você continuou no ramo? Não, aí depois eles abandonaram, porque tipo, viu que não dava resultado, né? Uhum. Tipo, aí tinha os produtos, mas não vendia. Porque depois não tinha conhecimento. Só que aí eu continuei insistindo, né? Foi na época que começou o WhatsApp. Aí foi quando bombou. Aí eu comecei a divulgar em grupo, fazia grupo do WhatsApp, divulgava. E, Prince, qual é o público da sua sex shop, né? Tipo assim, com relação à idade, gênero, orientação sexual, qual é o público que você acha que é mais assíduo? É na faixa de 30 a 40 anos o público. Mais Mais, homem, mais mulher, mais homem, mais homem? mais homem. Eu não E, sei se é pelo fato de ser praticamente 100% online. assim, você acha que por ter essa vertente mais É, online, apesar de ter um espaço tem um físico, espaço né? físico, Então é. você acha que o público do online é mais É mais, masculino? é. Porque eu acho que mulher compra mais lingerie. Uhum. Aí acho que é mais por isso mesmo. E o que esse público mais busca? Em Tipo, relação a produto, a produto da loja. é gés para sexo oral, para anal, lubrificante, retardante, plug anal principalmente, muito plug. Pra ficar tudo plugado. É. Uma coisa todo mundo ligado. Masturbador vende muito. Uns ovinhos, você já viu. Uns Você egg. já foi, não fui lá, visitei, sim. É. Inclusive, quem não conhece, né, depois passa a seguir Prince nas redes sociais para estar conhecendo um pouco mais desse universo. E a gente, no decorrer do programa, a gente vai trazer e abordar outras questões. E aí, Prince, né, para além do Sexy Shop, a gente sabe que você também organiza eventos voltados Aham. para o meio liberal. E aí, eu que. É muito complexo esse termo liberal. Porque quando a gente usa o termo assim, doutora, de liberal, a gente pensa assim, tudo pode, né? Então, quando a gente fala de uma festa liberal que tem a ver com esse conteúdo sexual, dá uma amplitude muito grande na cabeça das pessoas. Ajuda Exato. a questão, né, aos pudores, Uhum. a, até às vezes atrelar as questões de violência, enfim, aí a gente entra num mundo. Mas aí eu queria que você explicasse esse conceito de festa liberal. Então, nas festas liberais, tudo é permitido, mas nada é obrigado. Não quer dizer que porque você está na festa, você é obrigado a fazer alguma coisa. Não, é livre escolha, né? A pessoa tem que chegar em você, perguntar. Se for no casal, sem procurar o marido, nunca chegar diretamente na mulher. Perguntar a ele se permite. Se ele permitir, beleza. Se não, você fica na sua. Então, mas aí nessa questão liberal do sexo, tudo pode. Tudo pode. Mas tem alguns limites. Limites como assim? Tipo, você falou aí que, por exemplo, sempre buscar o marido pra saber se No pode. caso do homem, buscar o marido, né? Você precisa abordar uma mulher. Sim, Não é porque tá ali que é liberado, não. Tem que saber se ele libera. então é interessante porque, de certa Não, forma, não é bagunça. então, Não é bagunça. um liberado É organizado, exato. entendeu? É por isso que eu digo assim que existem regras, eu acho que Regras, existem existe. conceitos internos dentro dessa festa. Antes de começar a festa, a gente passa as regras, tanto para casal, como para solteira, como para solteiro. Tem umas regras a seguir. Além dessas que você falou, qual outra regra é muito importante dentro de uma festa como essa? Camisinha, principalmente. Eu levo caixas de camisinha, mas toda hora a menina fala no microfone, pedindo para usar camisinha. Tipo, se você vê alguém do lado, veja se tá usando camisinha, não deixar ninguém fazer sexo sem camisinha. Para além, como você falou aí da loja, Prince, a gente entendeu como surgiu a loja, mas as festas, como surgiu idealizar essas festas? Então, porque tipo, eu observava os outros sex shop e via que é tudo normal, aquele padrãozinho, né? Aí, tipo, eu não consigo seguir uma regra. Aí eu sempre busco coisas diferentes. Aí fui no Rio, aí vi que tinha um sex shop liberal. Que era um sex shop com cabine. Achei interessante, né? Eu digo, "Olha, lá não tem Aracaju isso, né? Vou levar." Aí Uhum. já não trouxe a parte de cabine, já trouxe a parte de festas. Porque, tipo, porque todo lugar tem festas liberais e só aqui que não tem. Não é porque Aracaju é pequeno que a gente não pode organizar esse tipo de evento. Você tem um lugar específico que acontece essas festas, Prince? Não. É sempre em lugares diferentes. Eu tento não fazer sempre no mesmo local. E qual é o perfil do público dessas festas? Casais. A maioria são casais. E assim, Prince, você sempre busca algum tema, né? E por que você busca determinados temas para realizar a festa? Pra atrair público novo. Pra não ficar, tipo, na mesma
coisa, toda festa mesmo. Quando você lança um público, tipo, agora a gente fez um que foi a festa do pijama. Uhum. Então as pessoas já se preocupam em comprar pijama, já fica todo mundo perguntando qual é a roupa que vai. Então cada festa a gente lança um tema diferente. Aí as pessoas seguem o cronograma certinho. É uma pergunta que parece clichê, mas rola sexo nas festas? Rola. Do início ao fim, é o que mais rola é sexo. E aí, dentro dessa questão sexual, o que você acha durante todo esse período, durante todas essas festas que você realizou, qual a situação mais inusitada aconteceu dentro de uma dessas festas? Um casal pega 40 cara, Menino, babado, viu? eles passaram. Os dois, viu? Não é só um, não é só a mulher, não, viu? É o homem e a mulher, é dividido. 40, divididinho pros dois. Abalou, trancou, abalou aí. O máximo que eu vi foi 40. Mas tem menina que faz com 15, 20. Depende da disposição do dia. Não, porque assim, é assim, para quem tá em casa e para quem é de Sergipe, a gente vive aqui um contexto de um estado muito pequeno, de certa forma muito conservador por ser É. no Nordeste. E assim, Prince trazer um tema como esse, trazer essas questões, eu acho que vai alarmar muita gente que tá em casa. Eu não acredito que existe uma festa dessa aqui em Sergipe. Eu não acredito que existem casais que fazem dessa forma como o Prince está trazendo aqui. E eu acho importante porque isso faz ampliar, né, a visão das pessoas, tanto sobre o nosso estado, né, que está crescendo em vários setores, inclusive nesse mercado sexual. E aí, dentro disso, o Prince traz uma coisa muito importante, e a questão da prevenção, que também é trabalhada dentro dessas festas, né? Como ele mesmo falou, que uma das regras é essa questão da camisinha. Então, para que as pessoas entendam assim, olha, tem todo um trâmite, existe todo um ideal pensado dentro dessa festa, mas também no campo da prevenção. Então eu acho legal trazer isso para também abrir a mente das pessoas que estão em casa com relação a essas questões dessas festas, né, liberais que o Prince traz aqui pra gente. E aí, doutora Isabel, eu queria, falando sobre todas essas questões que o Prince traz, né, até pra gente ampliar realmente esse debate, e a gente sabe que o tema de hoje, a gente falando sobre sífilis. A sífilis é uma infecção de fácil contágio, né? E aí, eu acho que é interessante nesse momento a gente falar como é possível pegar sífilis. A principal via, relação sexual desprotegida. Uma pessoa que não sabe seu estado sorológico, ela pode passar para outra numa relação desprotegida. A segunda forma pode ser a transmissão materno-fetal. Pode ser via placenta, ou se a mãe tiver uma lesão no momento do parto, a criança, na via do parto, ela ter contato com essa lesão, que está cheia de bactérias, porque a sífilis é uma doença bacteriana, né? Existe o contato, por exemplo, aí a gente tem as fases da sífilis, que a gente vai destrinchar depois, mas na sífilis primária e secundária tem mais lesões, então a pessoa que tiver contato com isso, ela pode se infectar com a lesão contaminada. Não é usual a gente dizer que pega pela saliva, mas pode pegar nas fases iniciais da sífilis, principalmente a primária, a depender, porque onde a pessoa surge a lesão inicial, que é o cancro duro, depois a gente, né, vai especificar isso mais, se você tiver contato ali, você pode ter, né, relações orais, você pode ter esse contato e se contaminar com sífilis, mas a principal via é nessa relação sexual desprotegida, aí pode ser oral-oral, anal-anal, né, e você pode ter essa questão da infecção. Eu acho, doutora, quando você fala isso, você deixa assim, as vias de contágio principais são essas relações sexuais. Sim. Mas além desse contexto sexual, existem outras formas de contágio? Mas em que sentido, assim? Tipo, como você falou, essa questão da saliva mesmo. Ah, se a pessoa, sei lá, nessa fase inicial, né, tiver alguma lesão, e eu acho que a pessoa que está infectada e a outra pessoa não está, tivesse contato com, sei lá, alguma parte aberta no corpo, alguma ferida, algum corte, eu acho que isso pode transmitir, não necessariamente é um contato sexual. Não é necessariamente um contato. Tanto é que quando a gente vai avaliar uma pessoa com lesão, uma lesão suspeita de sífilis, se orienta que o profissional de saúde tenha precaução de contato, que é a luva. Porque você pode sim se contaminar. Num teste, eu realizando um teste rápido, se a pessoa, por exemplo, deu positivo, e aí eu acabei me espetando com agulha, pode ser uma porta de entrada e eu ter o contato com sífilis. Então não é só porque a pessoa tem uma relação com 10, 15, 20 que ela vai pegar sífilis. Um profissional de saúde pode pegar. Se ele não tiver cuidado e a precaução de contato.
Então tem essas vias. É importante trazer essas questões assim, porque realmente as pessoas têm essa dúvida. Pega pela saliva, né? Tem outra forma de contágio para além dessa forma sexual. Você colocou muito bem sobre essa questão da transmissão vertical, né? De como a sífilis pode ser transmitida verticalmente da mãe para o feto, né? E eu acho importante a gente reforçar mais um pouco sobre essa questão, doutora, assim, que as pessoas estão em casa que ainda não tem esse entendimento, né? De qual forma pode ser passado para essa criança. Pronto. A gente tem protocolos de pré-natal. Então, no mínimo, aí a minha conduta é um pouco até diferente, mas nos protocolos, no mínimo, no primeiro trimestre de gravidez e no final e no momento do parto, você pode realizar um teste de ISTs, incluindo a sífilis. Então, se a gente diagnostica que naquela primeira consulta de pré-natal, aquele primeiro contato, o teste rápido ali, 10 a 30 minutos, a gente faz no ambiente do posto de saúde, às vezes nas feiras, né, que a gente faz muitas ações assim externas, se a gente detecta, ali já é o momento de tratar, né, com o antibiótico, e naquele momento já está circulando e pode ser transmitido para o feto. Se a gente faz um teste positivo, a mãe está com sífilis e, querendo ou não, aquele contato placenta, aquele sangue ali está sendo trocado, está sendo transmitido para a sífilis. Por isso que a gente tem que ter um momento oportuno. Deu positivo, diagnosticou, trata imediatamente. Então, já tá se dá positivo o resultado ali da mãe, né, naquele momento, então esse tratamento com essa criança já é feito enquanto a mãe ainda está com esse bebê, ou tem que fazer um tratamento também para além? Tipo, depois que o bebê nasce, também continua outro tratamento, tem né? Tem protocolos de testagem. Qual é o PCDT, que é o plano de tratamento que a gente segue, os protocolos? O ideal para o diagnóstico de sífilis seria fazer 2 testes. Um teste rápido e um teste de sangue no laboratório. Isso na mãe, né? No pré-natal, a gente pede, né? Protocolo. Mas vamos supor que deu o teste rápido positivo. E aquela gestante, ela demora para vir, alguma coisa assim. A gente tem que pensar na nossa população. Gestante são 2 corpos em um. Pode depender de gêmeos ou até mais. A gente tem que tratar e não pode deixar passar. Eu não posso aguardar o teste de laboratório, porque está sendo gerada uma contaminação. Então, nesse momento, ela está ali na unidade comigo. Deu positivo, nós vamos solicitar outro, porque o protocolo orienta que sejam 2 testes, mas vamos considerar que está aqui sífilis e vamos tratar imediatamente. Acho importante, doutora, a gente falar, você traz isso, e a gente pensar no pai dessa criança também, né? Tem que você está falando muito da mulher, mas é importante a gente falar e essa conduta com esse pai. E não só essa questão do pai e da mãe, porque se a gente ampliar nosso público, podem ser homens trans gestando, podem ser outros perfis. Sim, perfeito. Então não é só a gente dizer mãe e pai, que a gente tem que, né, relativizar esse ponto também, mas tratar parcerias. Se não for gestante, fugindo um pouquinho desse lado, mesmo assim, chegou uma pessoa, quero fazer teste rápido, quero fazer minha prevenção, eu tenho 2 parceiros. E o seu teste deu positivo, chama os parceiros que a gente vai testar e também vai fazer o tratamento. Não é só, o seu deu positivo, o dele deu negativo. A gente testa porque tem uma relação íntima aqui acontecendo. Então, precisa proteger todo mundo. Muito legal a gente trazer isso, porque a prevenção é em rede quando a gente se fala de sífilis, quando a gente fala de tratamento também é em rede também. Sim. Então a gente vê que há uma complexidade da sífilis, né, como a gente está trazendo aqui nesse programa de hoje, né, e a nossa intenção é sempre ressignificar esse resultado positivo, né. A gente sempre faz questão de dizer assim, poxa, deu positivo, então o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos mudar nossas condutas, vamos repensar nossas vivências, né, vamos pensar positivamente daqui para frente, né, doutora? Com certeza. Então é importante a gente reforçar o nosso papel com relação ao nosso programa para você que está aí nos assistindo agora e entender, né, caso tenha um resultado, um diagnóstico positivo para a sífilis, é repensar, né, desse momento em diante, como é que vai ser a minha conduta, de que forma eu posso estar me cuidando e cuidando de quem está próximo a mim, né? E aí, Prince, a gente falando sobre essas questões, né, me veio algumas indagações. Por exemplo, você está em contato direto com as pessoas que são sexualmente ativas, né? E aí, qual a sua percepção sobre o conhecimento que as pessoas têm sobre sífilis e outras ISTs? Bem pouca. Você acha que as pessoas não têm essa conscientização? Não. Eu acredito que não. Até porque tipo, existe ainda muita resistência em relação à camisinha, né? Pra homem usar camisinha é uma guerra. Eu não sei onde é que eles botaram na cabeça que, tipo, se botar uma camisinha... Tem tantos tipos hoje, tanta coisa que... É complicado.
Assim, é importante a gente falar assim das camisinhas, nessa questão, mas é importante que hoje a gente também reforçar que a gente tem a PrEP, a PEP, Sim, né? exato. É importante que é uma nova tecnologia que veio aí para ser uma aliada também nessas questões. Mais à frente a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas questões de PrEP, PEP, da prevenção combinada, né? Tantas novas tecnologias que são importantes para a gente estar falando sobre essas questões de prevenção, né? Uhum. Quando a gente traz sobre esse contexto. E aí, Prince, eu acho importante, se você tem dentro da sua seara, como você fala sobre essas questões do uso do preservativo. Se você tem uma conversa antes, porque tipo, você tava ali conversando comigo, Aham. né, que agora quando você realiza suas festas, você faz um grupo. E aí Exato. nesse grupo, se você propaga essas questões de prevenção, se você fala sobre essas Sim. questões, já que você identificou que as pessoas, principalmente os homens, não querem usar camisinha. É uma das regras que eu coloco no grupo, né? Que é em relação à prevenção. Para que todo mundo se proteja. Que nós temos da sua vida e da vida do próximo, né? E aí, Prince, você fala assim que, pelo que você deixar aí nítido, as pessoas não têm não querem usar camisinha Não. e também não têm um entendimento sobre as ISTs. Não. Né? Nem sabe, né? E aí, assim, é importante porque justamente nesse momento, né, a gente foi também pras ruas pra saber o que as pessoas pensam sobre a sífilis, né? E aí, a gente viu que às vezes elas não sabem sobre os sintomas, elas acham que é doença só de homem, não é doença só, não é de mulher, enfim. E aí, eu queria soltar aqui pra gente ver, analisar esse quadro externo e a gente debater sobre as respostas das pessoas. Você sabe quais são os sintomas da sífilis? Não. Não, Não? Já ouviu falar alguma coisa do tipo? já em campanhas na rede da saúde mesmo, no posto de saúde. Se eu já ouvi falar, não lembro. Você sabe quais são os sintomas da sífilis? Tenho um conhecimento, mas bem pouco, então nem prefiro nem opinar. Você sabe quais são os sintomas da sífilis? Não, Sei, boa parte deles. é o surgimento de feridas, não sei se coceira, no caso da mulher, possa ter filhos deformados, cegos ou surdos, acéfalos. Na sífilis primária, há surgimento de lesões nos órgãos genitais, né? Eu já ouvi falar, só que eu não lembro, mas é doença venérea, que eu saiba é doença venérea. Depois, na sífilis secundária, você vai ter lesões na pele, que são lesões assim tipo eritematosas, e o que distingue a sífilis de outros problemas é surgimento na palma das mãos. Mas já ouviu falar de sífilis? É uma doença masculina. Você já teve manchas vermelhas pelo corpo, pelas palmas da mão, por Não. exemplo? Não. 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 Nas palmas das mãos, nunca. Não, inclusive já testei, já, recente. Você já teve manchas vermelhas pelo corpo, palma das mãos, por exemplo, ou nos pés? eu tenho alergia. Quando a ansiedade bate, assim, fica bastante forte, eu fico toda vermelha. Você já teve manchas vermelhas pelo corpo? Não, porque sífilis é para quem é por órgãos genitais, né? Não é para uma vagina. Você já fez exame de sífilis? Também não. Você já fez o exame de sífilis? Não. Não, nunca fiz, não. Acredito eu que há muito tempo atrás, quando teve uma campanha de bairro de posto, Teve alguma dificuldade ao ir fazer o exame de sífilis ou porque você nunca se interessou não, mesmo? nunca me interessei mesmo. Porque nunca apareceu nada assim suspeito, entendeu? Só algumas vezes quando aparecia, era mais doenças subjacentes que parecia, mas não era. Eu fiz outros exames específicos. Mais ou menos quanto tempo tem? tem anos, cara, não tem como dizer você agora exatamente, mas tem uns 3 anos para mais. Já fez exame de sífilis? Já. Já. Sabe mais ou menos quanto tempo tem? Não, porque tem muito tempo. Quanto tempo mais ou menos tem que você fez? Um ano. Já. Há mais de um ano. Já Há quanto tempo tem que você fez, mais ou menos? 6 meses. Os exames de rotina, sempre os médicos eles incluem. Já fez exame de sífilis? Que eu lembre, não. Não fiz porque eu nunca tive a necessidade de fazer. E como eu sou profissional da saúde, também não... né? Eu saberia o significado de um cancro duro, né, da sífilis primária, eu tomaria os cuidados. Como eu nunca tive sintomas, eu nunca fiz. E você não tem receio de Não, acontecer? tranquilo, porque até o basicão, acredito que é bom senso de cada um se cuidar, né? Pelo menos o básico, né? Usar preservativo. E aí a gente volta pra cá, né, pra gente debater um pouquinho sobre as respostas, né? E assim, eu acho muito interessante que e quando a gente faz esse gancho com o início do nosso programa, a gente viu que a sífilis ela é chamada como uma grande impostora, né? E aí a gente vê que as pessoas dizem assim, não, eu tive isso, uma coisa assim, mas não era. Aí quando você vai mais a fundo perguntar, né, diz, mas você já fez o teste?
não fiz o teste. Então, assim, eu acho que as pessoas ainda têm um preconceito muito grande com a sífilis. Eu acho que, assim, doutora, também queria refletir com você sobre essas questões de prevenção e também as pessoas não querem se testar. Sabe, eu acho que é um grande problema que a gente consegue observar é um dos que eu consegui identificar dentro dessa nossa externa. Talvez a gente esteja falhando em explicar e convidar as pessoas a um direito que assiste a elas. As unidades básicas de saúde funcionam, no mínimo, algumas abrem até no sábado. Não é só unidade básica de saúde, nas feiras livres, ações nas universidades. Não precisa ser unidade básica, tem unidade fluvial, tem distrito indígena. O SUS está aí para todo mundo. O teste é gratuito. É o famoso quem procura acha. Mas não é para achar no sentido negativo. É porque acho que a grande luta e talvez a falha da medicina e da saúde em geral, a gente precisa fazer divulgação científica. E a gente precisa dizer assim, vocês são responsáveis pela saúde de vocês. Nós só somos instrumentos de informar. As dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tentar sanar, mas venham, façam um teste, porque é melhor prevenir realmente do que sempre remediar. A sífilis, apesar de cura, ela não é com tratamento adequado, ela pode ser pega continuamente. Não é porque você pegou uma vez que você está livre. Então, testar anualmente. E independente da categoria profissional. Eu testo na frente dos meus pacientes para perder o medo. Ó, vou furar o dedo, é assim, vamos lá, galera. Se der positivo agora, eu vou tomar remédio. Beleza, minha privacidade eu tô abrindo mão. Mas assim, é um ambiente privativo, restrito. Não é só, porque eu tive uma relação desprotegida e eu vou fazer os testes. Não, porque eu sou uma mulher, porque eu sou uma mulher cis, uma mulher trans, e eu quero saber como é que tá a minha saúde globalmente. Eu vou me testar. Porque eu tenho esse direito, porque o SUS me permite isso, e porque é uma responsabilidade de saúde. Saber como é que eu tô. Anualmente eu faço. Eu realmente gosto de fazer, às vezes, nas frentes do paciente, para dizer, olha, é normal, é só rapidinho. Então, dentro dessas salas aí, algo lhe deixou inquieta, assim, olha, eu achei muito interessante essa fala aqui, essa fala que foi dita por, sei lá, se você não lembrar a pessoa, mas eu acho que uma fala das que me deixou assim, foi sobre esse assunto. Eu acho que dá para fazer outro podcast só com essas respostas, mas essa questão do profissional se mostrar, de simplificar realmente a informação, de não só colocar que eu comecei falando dessa questão de doença venérea, mas não é uma doença, é uma infecção, e não tem nada a ver só com homens, nem com mulheres. Então, qualquer ser vivo, em idade sexual ativa ou a depender da transmissão vertical, ele está exposto e ele tem risco de sífilis. Seria um dos pontos, assim, alguns comentários, mas dá bola para outro podcast. É verdade. Por isso que é legal a gente vai para a externa, doutora, para a gente trazer o povo na rua mesmo, para a gente ver assim, olha, é importante esse programa, né? A gente está fazendo, assim, algo para informar toda a população. E a gente, nessas externas, a gente vê o quão é grande a desinformação. Aí, quando eu falo a desinformação / desinteresse também, porque hoje a gente tem uma gama, né, de materiais, principalmente com as redes sociais, com a internet, que diga, né, claro que vai ter conteúdos bons e conteúdos, né, complexos, mas assim, hoje a gente tem uma facilidade de entender sobre de pesquisar sobre alguns assuntos, né, e saber um pouco mais. Então, é por isso que a gente faz essas externas, para trazer uma visão geral das pessoas lá sobre determinados temas que a gente traz aqui para abordar. E você, Prince, achou alguma das respostas interessante? Algo lhe deixou assim inquieto? Achei, olha, Duda, eu achei que essa resposta aqui, ou achei que no contexto geral, achei isso daqui, da externa. Sobre a prevenção, sobre as pessoas dizerem assim que não sabiam o que era sífilis, do que nunca tinha falado. Então, só do povo sabe de falar que não sabia, né? O que é a sífilis, mas assim, tudo tá na internet hoje em dia. Hoje em e dia as pessoas ainda não sabem. É importante, assim, pra gente trazer essa visão, pra você ver como o sexo ainda é algo muito comum. As pessoas, de certa forma, ainda passam um pano para o sexo, assim, para entender, principalmente com relação a essas questões de prevenção. Mas é importante, né, a gente trazer essa reflexão para você que está em casa, para você que não sabia sobre alguma questão da sífilis, está tendo essa oportunidade aqui agora no nosso programa Deu Positivo, e quando acabar o programa você pode pesquisar um pouquinho mais sobre as questões de sífilis e as outras ISTs. E aí, doutora, a gente sabe que a sífilis, ela se manifesta em estágios, como você bem pontuou no início do nosso programa. E eu queria que você falasse um pouco sobre os primeiros estágios e os seus sintomas. Tá, o primeiro estágio, se a gente for colocar assim, eu vou dividir a sífilis de até 1 ano e mais que 1 ano. A gente pode dividir em sífilis primária, secundária, latente e terciária.
A sífilis primária é quando você tem a infecção, você tem o contato, entre 10 a 90 dias é o período de incubação e ele vai surgir uma lesão única. Onde surgir a lesão é onde teve o contato com a bactéria, que é o treponema, certo? Então, como é que acontece? É uma lesão, parece uma úlcera, o fundozinho é brilhante e limpo. Então, essa é a primeira manifestação, é a sífilis primária. No local onde surge, que a gente diz que tem assim, linfadenopatia. O que é a linfadenopatia que vai surgir com essa lesão? É uma íngua, é a famosa íngua. Então, se surgir uma feridinha, por exemplo, que não é herpes, a gente suspeita de sífilis e tá aqui a lesão limpinha, brilhante, lesão única, e você sente uma ínguazinha aqui, já levanta uma suspeita profissional de saúde. Vamos testar? Esse seria o primeiro sinal da sífilis primária. E ele melhora, há uma remissão, então essa úlcerazinha, essa feridinha, ela regride. Ela some, a sífilis primária, nas primeiras 6 semanas desse contágio. Depois a gente vai para a sífilis secundária. A sífilis secundária ela tem outras manifestações. Por exemplo, febre, também pode surgir uma íngua. E as famosas manchas, que o pessoal perguntou muito de mancha. Teve alguém que perguntou assim, você já teve mancha vermelha? Aí eu senti que parou um segundinho assim, tipo, eita, e agora? Calma, não é toda mancha que a gente vai suspeitar que é sífilis. Principalmente, se divulga muito na internet, que são manchas palmoplantares. Então, na palma da mão e também no pé, manchas avermelhadas, umas petequinhas que a gente costuma falar, e elas podem ser também acastanhadas. Então, elas podem estar no corpo todo. E muito se falava, assim, antes divulgava que, só na sífilis terciária lá, ela bem tardia, que vai ter manifestações neurológicas. Não. A gente pode ter meningite, tanto na sífilis primária quanto na secundária. A gente pode ter manifestações oculares, artralgia, que é inflamação nas juntas, nas articulações, a gente pode ter na sífilis secundária. A sífilis secundária, se eu sair da primária, depois de 6 semanas, sumiu aquela lesão inicial. Na sífilis secundária, ela vai de 6 semanas a mais ou menos uns 6 meses, essa manifestação. Depois disso, a gente diz que a sífilis fica latente. Some os sintomas. Ela fica ali apagadinha no corpo. E geralmente é quando a gente vai oferecer o teste como prevenção. Eu vim pro posto, marcar uma consulta, eu quero fazer um exame de rotina. Vamos fazer teste. Porque rotina também é o teste rápido. Quando a pessoa não está sentindo nada, mas dá o positivo, ela está provavelmente na fase latente. Latente e recente é 6 meses, dentro daqueles 6 meses, menos que 1 ano, que ela teve esse contato com a sífilis, mas ela não desenvolveu nenhum sintoma. E a sífilis tardia é até 1 ano, que ela também não está tendo sintomas, mas a gente detectou, eu tive uma relação 1 ano atrás e talvez eu tenha pego sífilis aí. Então, latente tardia, latente indeterminada. Essa divisão vai determinar para a gente a conduta do antibiótico. Então, se ela está tardia, a gente vai fazer X semanas de antibiótico. Se ela está recente, a gente vai fazer, e o parceiro também a gente vai determinar nesse tempo. Seria mais ou menos essa manifestação inicial da sífilis, esses estágios iniciais. Doutora, a gente também, você colocou brilhantemente sobre esses primeiros estágios, e aí o terceiro estágio, ele pode levar muitos anos para aparecer, né? Sim. E aí, queria que falasse um pouquinho dessas fases da infecção, nesse terceiro, né? A sífilis tardia. terciária. A sífilis terciária. A sífilis terciária, depois de 1 ano, né? Porque o latente tardio vai até 1 ano dessa infecção. A sífilis terciária ela pode se manifestar a partir de 1 ano que você teve essa infecção até uns 40 anos. Depende muito da... Ela pode aparecer aí. E babadeira, aí, viu? Ela viu. Sífilis não é brincadeira. Mas tem tratamento, né? E ela pode se manifestar nessas questões neurológicas, vai ter o que a gente fala de goma sifilítica, então algumas lesões características da sífilis já mais, ela num estágio de infecção tardio mesmo, ela já terciária. E ela pode levar a incapacidades, que alguns artistas a gente vê, né? Você citou Beethoven, citou Van Gogh, eles provavelmente tinham manifestações terciárias. Porque a gente não tinha feito o teste naquela época, não tinha como diagnosticar, e ela foi evoluindo, foi progredindo e gerando deformidades, incapacidade que a pessoa ia até a morte por sífilis terciária sem tratamento. Doutora, eu acho algo muito importante da gente falar sobre essa questão da sífilis terciária, a neurosífilis, né, também, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu já ouvi dizer assim, a pessoa ficou louca por causa da sífilis, né, e aí as pessoas dizem, repara que nunca vi que loucura, a pessoa ficou louca por causa da sífilis, mas, né, pode acontecer. Há uma probabilidade, e aí eu acho importante a gente abordar essa questão. A última atualização que eu vim para comentar com vocês, cerca de 25% dos casos não tratados ou não diagnosticados, eles podem evoluir para sífilis terciária, e uma das manifestações é a neurosífilis. Inclusive, o tratamento, quando a gente suspeita de neurosífilis, já é outro tipo de antibiótico.
Na sífilis primária, secundária, latente, a gente vai tratar com o famoso benzetacil, né? E é a penicilina benzatina. Quando a gente tem a neurosífilis, a gente vai tratar com a penicilina cristalina. Então, tem um tratamento até diferente. E o acompanhamento, os segmentos também. Tem outro medicamento para a sífilis além da penicilina? Tem. Mas, curiosamente, a bactéria da sífilis, que está aí desde os primórdios da humanidade, ela não teve resistência ao benzetacil. Então, ainda é a primeira escolha. Nós temos outras duas drogas de escolha para a sífilis. Ceftriaxona e doxaciclina. Mas a gente não opta por ela, só se a pessoa tiver realmente alergia à penicilina, mas a gente sempre, por exemplo, no caso de gestante, a gente vai tentar dessensibilizar essa gestante para que ela tome a penicilina, porque é a penicilina que vai realmente chegar e ter uma eficácia no bebê. Se a gente tentou e ela realmente não tem condições de tomar por uma alergia, alguma coisa não dá, ela vai ser tratada com os outros antibióticos que eu citei, mas a gente vai considerar que esse bebê tem sífilis congênita, porque a melhor droga de escolha ainda é o benzetacil. Ninguém vence. E aí eu vou trazer só um comentário, e aí acho que eu vou soltar uma polêmica, mas assim, tem um outro podcast de infectologia que comparou as divas do pop com antibiótico. Eu não sei se vocês viram. Então, assim, Madonna tá para penicilina como tratamento mais eficaz. Então, é a rainha de todas, a penicilina para sífilis. Então, mais ou menos isso. Gente, você que tá aí em casa, tá gostando do nosso conteúdo, tá gostando das nossas informações, mas você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita essa paradinha que a gente tá dando aqui, se inscreve no nosso canal. Se você ainda não segue as redes sociais da Astra, passa lá a seguir, @AstraLGBTSE. Se você também quiser ficar ligadinho em tudo que rola lá no nosso Facebook, você pode estar também acessando através do Astra LGBT Sergipe. E para falar diretamente com a gente, você pode estar também entrando em contato aí através do nosso WhatsApp institucional, o 79-98127-5585, além do nosso direct no Instagram. Então, aproveita esse momentinho aí e se inscreve no nosso canal, encaminha esse programa para alguém que precisa estar ouvindo todas essas coisas que foram abordadas aqui, e aproveita, se você ainda não viu os nossos outros episódios, aproveita aí para maratonar. E aí, Prince, eu queria saber de você, né, como você trabalha com a prevenção na sex shop e nas festas liberais. Se você busca disponibilizar camisinha, gel, se você vai em busca em algum lugar específico para pegar caixa de gel, camisinha, essas coisas para disponibilizar nas festas. Não, eu vou em busca de pegar caixa de gel, de camisinha, para poder levar, porque meu medo é tipo, já preciso não comprar e leva, lá não tem onde comprar. Então, tipo, a gente leva a caixa de camisinha, de géis e pede também para eles comprar e levar também, né? Além dessas abordagens que você falou que você faz também no grupo, né? Falando sobre essas Isso. questões de STs, da prevenção. E assim, também eu lembro que você uma vez me convidou para uma das festas para levar gel, camisinha, teste rápido. E também aproveitar aquele momento para falar um pouco sobre prevenção. E isso é bem legal também, aproveitar esses momentos estratégicos, né? Em um lugar que tem esse conteúdo, esse contexto sexual. E a gente, enquanto instituição, foi lá falar um pouco sobre prevenção e também cidadania das pessoas que estavam ali naquele lugar. E aí, doutora Isabel, também queria saber como a pessoa sabe que está com sífilis e quais exames ela deve fazer. Primeira coisa, suspeitou, vai testar. Nós temos um cenário que logo no começo aumentou cerca de 300% na última década. Foi 336%, se não me engano. Então, assim, nós temos dados epidemiológicos. Então, a sensibilidade também do profissional. Às vezes, eu vou pedir um ultrassom. Não, vamos fazer um teste de sífilis. Às vezes pode ser uma coisa mais simples e de um tratamento mais imediato. A gente nunca pode pensar que é sempre um agravo de saúde mais complexo. A gente tem que trabalhar o feijão com arroz que dá certo na saúde. Então, só repetindo a pergunta, como é que a pessoa ela vai... Sabe que está com sífilis. Sabe que está com sífilis. Suspeitou de mancha, teve uma relação desprotegida, apareceu uma febre, alguma coisa assim, eu quero investigar, eu vou no posto. Suspeitou, a gente vai investigar e fazer... A principal forma de descobrir que tem sífilis é suspeita e testagem. E a testagem, quais tem um exame específico que ela deve fazer? Geralmente a gente divide em 2 exames. Um teste treponêmico, que seria o teste rápido, que a gente vai pegar o anticorpo, a gente vai tentar pegar a bactéria ali, no teste rápido. E tem o teste não treponêmico, que é o anticorpo da gente, que teve contato, a gente vai fazer o exame laboratorial. Então tem o teste rápido e tem, por exemplo, que é o que eu mais utilizo na prática, o VDRL,
que eu solicito lá e a pessoa vai fazer esse teste, que é o meu anticorpo, pelo sangue que eu tirei, para ver se eu tive contato com sífilis ou não. E aí o protocolo, para a gente dar um diagnóstico mesmo de sífilis, seria um teste rápido, que é treponêmico, e um teste não treponêmico, que seria o VDRL. Mas com o dado epidemiológico, com um teste rápido, eu já dou o diagnóstico de sífilis e já trato. Porque eu não posso deixar margem. Eu não posso deixar margem para outras relações que a pessoa possa ter. Eu preciso tratar ela naquele momento. Um teste rápido já me permitiria, numa questão de, por exemplo, pessoa em relação desprotegida, vítima de violência sexual, gestante, com um teste rápido eu já estaria hábil para tratar pelo cenário epidemiológico que o Brasil se encontra. É importante, doutora, a gente destacar também que quanto mais cedo for o tratamento, né, foi iniciado, melhor a resposta do medicamento, Sem né? dúvida, Então é sem importante dúvida. a gente deixar isso aqui nítido para todo mundo que está assistindo a gente e também que iniciar o tratamento com rapidez reduz a chance de transmitir a infecção também para outras pessoas. E principalmente para a criança, para o bebê que está sendo gerado, tratamento no tempo oportuno, a gente vai privar ela das consequências de uma sífilis congênita. Teve até uma pessoa que falou de deformidade. Teve até na chamada. Sim. Isso é uma questão de sífilis congênita, que se não for tratado pode gerar deformações ósseas, realmente problemas neurológicos. Alguém aqui está bem experiente nessa parte. Eu acho importante a gente reforçar mais uma vez, doutora, a gente já falou de forma quebrada aqui durante todo esse programa, mas acho importante a gente reforçar como podemos nos prevenir da sífilis. Primeira coisa, responsabilidade e autocuidado com a própria saúde. Não importa o espaço que você frequente. Você precisa fazer teste, você precisa ter uma rotina e usar preservativo, sexo seguro. Então, assim, estou lá no ambiente, o ambiente me oferece prevenção, como vocês comentaram, tem testagem para mim, então eu vou aproveitar. Responsabilidade, camisinha sempre e estar em acompanhamento com o seu profissional de saúde de confiança. Aproveitar esse momento também, doutora, para a gente falar que a camisinha continua sendo uma das melhores formas de prevenção das ISTs, né? Incluindo a sífilis. E aí também é importante a gente aproveitar esse momento e a gente falar que a PrEP é uma revolução na prevenção do HIV, consiste no uso diário de medicamentos antirretrovirais por pessoas não infectadas, reduzindo significativamente o risco de contrair o vírus. E é importante também a gente falar que estudos estão em andamento para avaliar a eficácia da PrEP na prevenção da sífilis. Né? Então é uma das coisas também que está tendo esse avanço e é importante que a saúde continue avançando, essas novas tecnologias e tudo que venha para corroborar e para colaborar na prevenção nesse sentido. Também, outra coisa que é importante a gente reforçar aqui, a PrEP, que é indicada após uma possível exposição ao HIV, por exemplo, após um sexo desprotegido, um acidente com agulha, deve ser iniciado o mais rápido possível e tem até 72 horas após a exposição e mantida por 28 dias. Nos Estados Unidos, já se usa antibiótico como PEP para infecções bacterianas, como a sífilis e a gonorreia. E aí é importante, a gente reza para que essa tecnologia chegue aqui também no Brasil, sim. né, o mais rápido possível, para estar também tendo essa proteção a mais, né, nesse sentido da prevenção com relação às ISTs. E aí, doutora e Prince, é uma pergunta agora dupla para vocês, assim. Como vocês acham, né? Tipo, se vocês acham que os espaços que promovem sexo levam as pessoas a se preocuparem menos com a prevenção? Responda primeiro. Eu acho que menos não. Acho que eles se preocupam com a prevenção. No meu ponto de vista, o que menos se preocupa é o homem. Mas, tipo, como tem a mulher, ela sempre pergunta, tá com camisinha? Tem camisinha aí? Sempre alguém tá ali do lado, entendeu? Ei, a camisinha. Porque tem um monte de todo lugar que tem de interação, tem camisinha do lado. Qual o problema de você colocar? Uhum. Não é melhor você se prevenir do que depois você pegar uma doença, qualquer coisa aí. Pior. A sua visão, doutora, sobre essa questão? Eu lancei essa pergunta para uma das estudantes que me acompanham. E aí, avaliando, eu digo que a resposta é relativa. O espaço que Prince trabalha, ele não quer perder o público dele. Então, existe uma preocupação. Então, tem espaços que, pela preocupação, ele vai gerar. A gente não pode entrar nessa questão, porque o médico não é juiz. A gente, porque você frequenta um local, você vai pegar uma doença, ali já é um risco. Não, tem espaços que realmente vão promover uma vida liberal,
né, no termo que a gente utilizou no início, mas que vai se preocupar em promover prevenção. Então depende do espaço, depende do interesse que tem de quem está gesticulando esse espaço. Gerindo, na verdade, esse espaço. Então, assim, até espaços de saúde, se você não trabalha prevenção, um programa de saúde na escola sobre sexualidade, se você não trabalha isso, você também não vai estar promovendo prevenção de sífilis. Depende do interesse em orientar as pessoas em realmente prevenir. Seja espaço de prática sexual, um espaço de educação, um espaço de saúde, depende muito do envolvimento. Então, a gente não pode, se você frequenta determinado espaço, a sua conduta já é nociva. Não necessariamente, a pessoa vai para se divertir, mas ela também está alinhando a prevenção dela. Então, para mim, tá perfeito. Já teve gente que chegou assim, mas por que você se preocupa tanto com camisinha de ir atrás, de correr, ir no posto e... Todo mundo é adulto, sabe que tem que levar camisinha. Mas custa nada eu ir lá atrás e levar. É uma responsabilidade a mais. Né? É coletiva, é saúde coletiva, assim. Eu acho muito importante a gente trazer essa visão para as pessoas, para deixar essa indagação das pessoas, porque prevenção não necessariamente tem que ser só em festa. Eu acho que prevenção tem que ser em qualquer estágio da nossa vida. Cabe a gente, a cada pessoa que está numa fase sexualmente ativa, ter a sua camisinha ou utilizar das novas metodologias de prevenção, né? Então, às vezes não é o local, mas a conduta pessoal dessa pessoa, independente de festas, de eventos, né? Que leva para sua vida. E aí, gente, a gente tem um momentinho assim que é bem legal do nosso programa, que é o nosso momento Deu Dúvida, onde as pessoas mandam perguntas, né? Quando a gente fala assim, olha, a gente vai convidar tal pessoa e tal pessoa. Quando a gente coloca lá, anuncia as pessoas, eu tenho essa dúvida. E aí fizeram muitas perguntinhas legais e eu quero estar compartilhando com vocês agora no nosso momento Deu Dúvida. E aí, Prince, né? Inicialmente, né? Que a gente já pega logo você, porque é algo que gera muita curiosidade. E surgem as mais variadas perguntas. Primeira, nos seus eventos liberais, todo mundo pega todo mundo? Todo mundo pega todo mundo. Se eu não quiser ficar com um cara, tô segura nessa festa? Está. Não é não, em qualquer lugar, né? Por que os solteiros pagam muito mais caro? Deixa eu ver como é que eu vou responder. Aí é mais complicado responder, Mas viu? você vai achar uma forma boa de responder. Pra não ir diretamente, né? Deixa eu ver como é que eu posso falar. Gente, você não tá levando nada pra festa. Você tá levando o quê pra contribuir? Entendi. Faz Entendeu? um paradoxo aí. Fica na mente das pessoas. Entendedores entenderão. É obrigado a ficar nu na festa? Não. É ideal, né? Que você chegue já tirando na roupa. Pra se envolver, né? Tem festa Bareback ou Bareback? Essa festa que que as pessoas não utilizam prevenção, preservativo. Não. Que eu saiba, não. Essas festas você não faz? Não faço. Só faço com camisinha. Doutora, posso fazer sexo durante o tratamento da sífilis? Com preservativo. Em que fase a sífilis é contagiosa? Todas as fases. Ela pode ser transmitida, mas ela tem um poder de transmissão maior na sífilis primária e na secundária. Latente também. A terciária não seria um ponto, mas eu considero que todas as fases da sífilis você vai transmitir. Se você não fez o tratamento adequado, as doses adequadas no tratamento adequado, você está com sífilis, você pode transmitir. Quanto tempo a sífilis fica no organismo? A gente considera, por exemplo, se for uma sífilis latente indeterminada, a gente vai fazer uma distância de, por exemplo, 7 dias em cada dose de bezetacil, então são 3 semanas. Por 3 semanas vai tomar 2 injeções de bezetacil, na outra semana 2 injeções. Se você fez o tratamento adequado, a gente vai avaliar a titulação, que é o famoso VDRL, o exame laboratorial. Se ele tiver uma redução, a gente vai considerar que ela foi adequadamente tratada. E aí vale lembrar, tem um ponto que eu também não posso esquecer, que alguns exames eles podem ficar reagentes. Mesmo que a gente notifique, coloque no prontuário, a pessoa veio no posto adequadamente, fez o teste, tomou as doses certinho, tem que ter esse registro no prontuário, porque se ela se mudar, for para outro local, ela pode levar esse prontuário com ela, porque pode ficar a famosa cicatriz sorológica. Então pode dar reagente. A gente considera adequadamente tratado, cura, você pode pegar sífilis novamente, não é porque você tratou, você pode pegar de novo, mas está ali registrado. Que num teste que você possa fazer futuramente, ele pode dar um reagente, mas um reagente por cicatriz. Isso tem que ficar também registrado. Tem como zerar a sífilis?
Tem como zerar a sífilis. Né? Tem. Qual é a pomada para sífilis? Não tem pomada. Antibiótico. Bactéria, antibiótico. É importante, não, porque é importante falar isso, porque às vezes as pessoas, como falam de lesão, né? Sim. Acham, não, vai passar uma pomadinha ali e aquilo vai resolver. A lesão ela vai regredir, mas antibiótico, bactéria. Vírus não se trata com antibiótico. Então, reforçar é uma coisa para cada coisa. Quanto tempo demora para curar a sífilis depois de tomar bezetacil? A gente espera, por exemplo, se for a sífilis latente e recente, em 6 meses a titulação, a dose do VDRL, ela tem que baixar. Se estiver aumentando, a gente tem que considerar se foi uma nova contaminação ou se foi uma falha de tratamento. Então, para ela zerar, tem uns critérios assim periódicos da gente avaliar a gestante, as pessoas, se no exame regrediu, tá tudo certinho. Não basta tomar antibiótico certo. A gente tem que acompanhar essa pessoa. Se no exame laboratorial reduziu ou não. Como saber se a bezetacil não fez efeito? A gente tem que terminar o tratamento e, como eu falei anteriormente, checar nos exames laboratoriais se está reduzindo ou não essa quantidade de vírus, de bactérias. E aí é babado, porque como você mesmo falou, a pessoa pode se reinfectar nesse processo de ter tomado a bezetacil, né? E aí ser reinfectado e confundir, achar, não, a bezetacil não fez efeito, né? Exato. Como tratar a sífilis resistente? Sífilis, a gente vai adotar esses critérios de estar registrado em prontuário, tomou a medicação no tempo hábil, teve a redução, a gente vai considerar se ela é resistente ou não e se precisa retratar. Tem um ponto importante também dessa questão do bezetacil. Pode dar reação. Não é uma questão de, eu tenho uma alergia e não vou tomar o bezetacil. Nessas primeiras 12, 24 horas que a pessoa toma o bezetacil, ela pode ter febre. As manchas que ela apresentava, elas podem ficar um pouco mais fortes. É uma reação que a gente prevê também. E a gente avisa. Bezetacil dói, a gente não pode ocultar essa informação do paciente. E você pode ter uma resposta à medicação, porque é o antibiótico tentando combater aquele vírus, aquela bactéria, que está disseminada no seu corpo. Então, pode ter uma resposta alérgica ao bezetacil nessa questão do combate ao treponema, que é a bactéria da sífilis. Tem como eu ter sífilis e meu marido não? A gente trata a parceria. O teste pode dar não reagente, mas a gente vai tratar a parceria, porque em algum momento pode esquecer uma camisinha, alguma coisa assim, e você vai transmitir para a pessoa. A gente considera que tem que tratar a parceria pelo protocolo, mesmo que o teste possa dar não reagente. Posso pegar sífilis naquele sabãozinho? Roça, sabe? Vai, não vai? Tá? Pode. Então, a gente tem que ficar realmente ligados e ligadas, né? E a gente reforçar mais uma vez que camisinha ainda continua sendo a melhor prevenção, né? E aí, a gente já está chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer a sua participação, doutora. Obrigada por todas as informações que pôde compartilhar aqui no dia de hoje. Para quem está em casa, para quem tem alguma dúvida, algum questionamento. Depois a gente deixa os contatos, as redes sociais, para quem quiser estar conhecendo um pouquinho melhor o trabalho da doutora, o cordel, a forma que ela trabalha essas questões de prevenção. Então, a gente vai ter outros momentos, a gente vai lhe convidar também em outros momentos, até para algumas atividades da Astra. Sim. Porque prevenção é sempre importante a gente estar falando. Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Eu que agradeço, estou às ordens. Só chamar. Obrigada. Prince, também agradecer a você, né, por toda a experiência que você pôde compartilhar aqui no dia de hoje, trazer um pouco sobre essas curiosidades que eu sei que muitas pessoas têm em casa e tenho certeza que depois mais pessoas vão lhe procurar, saber mais um pouco sobre a sua loja, saber mais um pouco sobre as festas liberais, né? Então agradecer a sua disponibilidade, o tempo e assim, por você ter se disponibilizado para realmente desmistificar algumas questões que as pessoas tinham, tanto sobre o sex shop, mas também sobre as festas liberais. Obrigado pelo convite. Quando precisar é só chamar. Obrigada. Gente, e antes da gente estar terminando aqui, né, o nosso episódio, hoje eu quero reforçar para todo mundo que está assistindo. Faça o teste de sífilis e as outras ISTs regularmente. Não tenha medo de saber, tenha medo de não saber. Como a gente falou aqui, a gente viu que quando a gente ignora algum sintoma, alguma questão, a gente vê que essas questões podem se complicar muito mais. O diagnóstico precoce, ele é essencial. E se o resultado for positivo, lembre-se que isso não é um fim, independente da IST, né? É um novo recomeço, é um novo olhar, é uma oportunidade de você repensar sua conduta. O tratamento, ele é sempre eficaz e a cura está ao alcance de todos.
né? Então é importante a gente reforçar isso, que a cura e o tratamento tá ao alcance de todo mundo, assim como a doutora falou aqui sobre as questões do SUS. A gente precisa utilizar do SUS. O SUS é nosso, está nas nossas mãos e a gente precisa estar fazendo valer o nosso direito. É importante também que essas experiências que a gente trouxe aqui hoje sirva para empoderar, para aprender e a cuidar um dos outros, não só de você, mas também de quem vive próximo a você. Agradeço a todos os nossos convidados, a quem está aí nos assistindo, a nossa equipe do programa e, é claro, também mais uma vez, a você que está em casa, que está nos acompanhando desde o início. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, passa a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não maratonou os nossos outros episódios, maratona aí nossos episódios. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Astra, vai lá no nosso Instagram, no perfil do nosso Facebook. E espero vocês no nosso próximo episódio, no nosso programa Deu Positivo.